Deus salva o homem incondicionalmente. Que coisa, isso penetrou bem, não é? Agora, é melhor já tirar isso da sua maneira de pensar enquanto estamos nesse assunto. Muito bem, Abraão foi o começo da nossa fé, está certo? Oh, Abraão tinha a promessa. E Deus chamou Abraão porque ele era um grande homem, creio. Não, senhor. Ele veio da Babilônia, na terra da Caldeia, na cidade de Ur, e Deus o chamou e fez seu pacto com ele, incondicionalmente. Vou salvar-te, e não somente tu, Abraão, mas a tua semente, incondicionalmente. Deus fez um pacto com o homem, e cada vez o homem invalida seu pacto. O homem nunca guardou o seu pacto com Deus. A lei nunca foi guardada. Não conseguiam guardar a lei. Cristo veio e quebrou a lei, ele mesmo, porque a graça já tinha provido um Salvador. Moisés proveu uma maneira de escape, e então o povo, depois disso, ainda queria fazer alguma coisa. O homem está sempre procurando fazer alguma coisa para salvar a si mesmo, quando não se pode fazer isso. E é a natureza dele. Logo que descobriu estar nu no jardim do Éden, fez aventais de folhas de figo, sabe certo? Mas descobriu que não funcionavam. Nada há que um homem possa fazer para salvar a si mesmo. Deus salva a pessoa incondicionalmente, no decorrer de todas as eras, e então, quando você é salvo, você está salvo. Veja Abraão, lá estava aquele companheiro, e Deus lhe deu a terra da Palestina e disse-lhe para não sair de lá. Qualquer judeu que deixava a Palestina era apóstata. Deus disse para ele ficar lá. Se Deus lhe diz para fazer alguma coisa e você não faz, então você é apóstata. Está certo? Muito bem, veio uma seca para provar a fé de Abraão. E em vez de Abraão ficar lá, não. Ele não conseguiu ficar lá. Ele fugiu e levou Sara e foi cerca de 300 milhas. Queria ter tempo de entrar nisso. Para outra terra. E quando ele chegou lá, e então tinha este grande rei lá, Abimeleque, ele era jovem e estava procurando uma esposa. Então ele encontrou a mulher de Abraão, Sara, e se apaixonou por ela. E Abraão disse, agora, diga a ele que você é minha irmã e que sou seu irmão. Então isso agradou a Abimeleque, assim que disse, muito bem, vamos levá-la para o castelo. E suponho que as mulheres a arrumaram, e ele ia se casar com ela no dia seguinte. E Abimeleque era um bom homem, um homem justo. E aquela noite, enquanto dormia, o Senhor lhe apareceu e disse, é como se você estivesse morto. Ele disse, a mulher com quem você está para se casar, é esposa de outro homem. Agora observe, a esposa de outro homem. Ora, ele disse, Senhor, tu conheces a sinceridade do meu coração, um homem justo, santo. Conheces a sinceridade do meu coração. Aquele homem me disse que aquela era irmã dele, e não me disse ela própria que aquele era meu irmão? Deus disse, conheço a sinceridade do teu coração, e é por esse motivo que te guardei de pecar contra mim. Mas aquele é meu profeta. Aleluia! O que era ele? Apóstata. E um rábula mentiroso, está certo? Oh, não existe mentirinhas inocentes. Ou são mentiras intencionais, ou não são mentiras mesmo. Esse homem, encontrando-se lá, contando descaradamente uma mentira, dizendo que aquela era sua irmã quando era sua esposa, fazendo rodeios e apóstata. E aqui estava um homem justo que encontrava-se diante de Deus e disse, Senhor, tu conheces meu coração, mas não ouvirei sua oração, Abimeleque, mas leve-a de volta e deixe que ele ore por você. Ele é meu profeta, eu o ouvirei. Sim, um apóstata, mentiroso, mas é meu profeta. Isso é verdade? Isso é a Bíblia. Agora não venha até esta extremidade aqui do lado calvinista. Uma vez em graça, sempre em graça, porque você cairá em falta de graça, está vendo? Agora só um momento. Tiraremos tempo esta semana para trazer isso e mostrar-lhe como é o uniforme. Mas não pense que é só porque você fez algo errado que você está perdido para sempre. Você é filho de Deus, você nasceu do Espírito de Deus. Vocês são filhos e filhas de Deus, e os frutos darão testemunho de si próprios. Aí está. Agora aqui estão. Encontram-se na terra. Agora quero ler aqui o versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonho, nem pelo urim, nem por um profeta. E então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher com um espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. Eu poderia deitar a vara aqui em uma coisa, por apenas buscai uma mulher
com o espírito de feiticeira. E o seu criado lhe disse: eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu vestidos, outros vestidos. E foi ele com ele dois homens, e de noite vieram a mulher, e disseram: peço-te que me vinhes pelo teu espírito de feiticeira, e me faça subir quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez? Sim, sabes. Tem destruído da terra todos os adivinhos e encantadores. Portanto, me armas um laço à minha vida e me fazes matar? Então Saul respondeu e jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que haverá nenhum mal que te sobrevirá. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E ele disse: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas. Porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem na terra. Ele disse: como era a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Sam, essa era a capa desse profeta, claro, está vendo? Que era Samuel, ficou de pé com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então respondeu e disse Saul: muito angustiado estou, pois os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde nem pelo ministério do profeta, nem por sonho. Por isso te chamei a ti, para que me fizesse saber o que deveria fazer. E então disse Samuel: por que me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e esse tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como por minha boca te disse, e tem rasgado o teu reino da tua mão, e o tem dado a mesmo Davi. Agora, muitos de vocês familiarizados com isso, agora queremos entrar direto, e Deus nos ajude agora, durante alguns momentos, a entrar nisso. Agora observe, havia um homem, Saul, que uma vez foi considerado profeta, pois profetizava com os profetas. Está certo, mestre? Agora, aqui esse homem estava apostatado, está certo? Mas lembre-se de onde Samuel disse que ele estaria com ele no dia seguinte, prematuramente morto. Veja, muito bem. Se você não der atenção a Deus, Deus tira você da terra. Veja na carta aos Coríntios aí como que Paulo colocou aquelas pessoas em ordem. Ele disse: primeiramente, dou graças a Deus por vós, que não há tais coisas entre vós, e assim por diante. E como que não tendes falta de nenhum dom espiritual, dizendo-lhes o que eram posicionalmente em Cristo. Então ele começa a repreendê-los, a dizer-lhes sobre as pregadoras deles, e como que estavam e como que comiam na mesa do Senhor, e até mesmo um homem vivendo com sua madrasta. E ele disse a este homem em Cristo: entregai-o ao diabo para as destruições da carne, para que a alma seja salva. Veja, é isso, entregá-lo. A Bíblia disse: por esta causa há muitos fracos e doentes entre vós, e muitos que dormem, que morreram prematuramente por causa do pecado. Tirasse Deus você do caminho, é bom sinal de que era cristão, se você fosse tirado. Então, agora note aqui que Saul era considerado um dos profetas, ou entre os profetas, porque profetizava. E agora havia apostatado porque desobedeceu a Deus. E seu reino foi arrebatado de suas mãos e colocado nas mãos de Davi, a quem Deus havia ungido através de Samuel, com aquela botija de azeite. Note, então, que havia 3 maneiras deles descobrirem coisas da parte de Deus. A primeira era o profeta, a segunda era sonho, e a terceira era Urim de Tumim. E nenhuma respondia. Agora, você sabe o que é um profeta, você sabe o que é um sonho espiritual, e você sabe o que o Urim de Tumim era. Você sabe. O outro dia perguntei a um homem a respeito do Urim, e aquele homem não conseguiu me responder o que era o Urim de Tumim. Claro, era Deus respondendo através desses, está vendo? E o diabo faz uma falsificação de cada um desses: o feiticeiro, o profeta e o cristalomante. Está vendo? Agora, o Urim de Tumim era pendurado no peito de Arão, aqui, e o Urim de Tumim cobria aquelas pedras, e o penduravam no templo. E quando não tinham certeza, iam diante de Deus para a resposta, e uma luz acendia nesse Urim de Tumim, que se era da vontade de Deus ou não. Agora, quando o Urim de Tumim não respondia,
Agora, essa era a resposta direta de Deus. Agora, o Urim de Tumins de hoje, o adivinho tomou uma bola de cristal para imitar isso, uma coisa falsa. Deus está em Trindade e os poderes de Deus estão em Trindade. E o diabo está em Trindade e seus poderes estão em Trindade. Eu posso provar pela Bíblia que esse Urim de Tumim era apenas a bola de cristal que o diabo usa hoje. E o falso profeta aqui hoje, o que temos agora era ou a feiticeira ou o adivinho lá, tomou o lugar do profeta, do lado do diabo. Está vendo o que quero dizer? Agora, então, o Urim de Tumim hoje é esta Bíblia. Se alguém entrega uma profecia ou um sonho e não confere ou repercute a Bíblia de Deus, é falso. Não creia nisso.